Combinado? Eu vou falar, à medida que eu for falando para vocês, vocês podem interromper, podem falar, podem acrescentar, tá bom? Podem dar exemplos para a gente poder fazer um momento de diálogo, de interação também aqui na nossa aula. O que é importante a gente saber? Essas primeiras aulas a gente tem muita informação para passar, falar muito da parte conceitual, só que depois a gente vai cobrar mais a participação de vocês, tá? A partir dessa troca mesmo. E hoje, como eu vou falar de um tema que é interessante, que está no nosso dia a dia, vocês podem participar, podem falar, podem dar exemplos, tá bom? Eu vou contar com a participação de vocês. Eu vou disponibilizar, ver se eu consigo aumentar os slides aqui. Se por acaso parar a apresentação, ou se ficar ruim para vocês, ou se não mudar, eu peço que vocês me avisem para que eu possa fazer a correção, tá bom? Então, vamos lá. A nossa disciplina é informática aplicada, certo? Meu nome é Viviane. Quando a gente fala de informática, a gente tem que lembrar que informática ela vem da junção. E aqui tem um erro. Olha aqui, ó, informação, da junção de duas palavras, que é a informação e a automação. Então, sempre que a gente falar de informática, vocês vão lembrar de quê? Da junção dessas duas palavras, informação e automação. Quando a gente fala de informação e a automação, o que vocês lembram? Hein, pessoal? Vamos lá? Ninguém quer arriscar aí, gente? Então, quando a gente fala de informática, de automação, de informação, o que vocês lembram? O que vem à cabeça de vocês? Sistema. Sistema. O que mais? Eu acho que eu não vou conseguir colocar em tela cheia. O que mais, gente, que a gente lembra quando a gente fala de informática, informação, automação? Hein? Pense aí, enquanto vocês estiverem pensando, coloquem aí para mim no chat o nome de vocês, né, a presença, para a gente poder registrar a presença, tá? E aí? Melhorou a forma de exibição? Melhorou. Então, pessoal, quando a gente fala de informática, a gente tem que ter em mente que é a junção, né? Falou de sistema, realmente, a gente tem a junção da palavra informação e automação. A gente não pode pensar em informática isolado. Por quê? Quando a gente pensa em informática, a gente pensa em computador, pensa em tablet, celulares, né, smartphone. A gente pensa em meios de se buscar informações, tá? Só que existe também por trás de tudo isso uma automação, porque não é feito por acaso, tá?
não é feito de forma isolada, existe o quê? Um conjunto. E aí, o que a gente pode ver? Quando a gente fala de informática, qual que é o grande objetivo da informática para a vida nossa? Né? Dessa junção da automação e da informação para a vida das pessoas. É nisso que a gente precisa pensar, é nesse contexto. Então, quando eu falo de informática, eu estou juntando a automação, mais a informação, e aí eu vou juntar essas duas, né, ciências para quê? Para criar algo que possa aprimorar e agilizar os processamentos de dados para as pessoas, que possa o quê? Melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? Atender às necessidades das pessoas. Então, toda vez que a gente pensar de informática, a gente tem que lembrar logo de quê? De automação e de informação. E isso é importante para quê? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para agilizar, para aprimorar. E a gente vê isso em todos os lugares, na área da educação, na área da saúde, em todos os setores a gente encontra, né, essa junção da automação com a informação, tá? Com esse propósito de melhorar a vida das pessoas, de aprimorar, de agilizar a vida das pessoas, né? E de atender às necessidades. E aí a gente vê muito também a parte da informática, quando a gente fala dessas necessidades, a gente pensa no quê? Hoje, a maioria das cirurgias, as cirurgias que são feitas, elas são feitas com o apoio da robótica, né? Com muito mais precisão e com menos invasão para a recuperação do paciente. Então, assim, a gente vê essa importância da automação, vai lá, o engenheiro mecânico que é especialista na área da saúde, ele vai desenvolver um aparelho, né, um dispositivo que vai facilitar na hora de fazer uma cirurgia. E aí ele vai fazer isso junto com a parte da informação, que é né, o sistema de informação, com um engenheiro de computação, com um analista de informação, e aí eles vão trabalhar juntos para desenvolver esses robôs que a gente tem, esses equipamentos hospitalares que a gente tem, que vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas, porque os procedimentos eles tornam-se menos invasivos. Por outro lado, também a gente tem, quando a gente fala de informação e automação, não só na área da saúde, na área da educação, como que a área da educação ela deu um salto, principalmente agora nesse período de pandemia, para ajustar a educação, o trabalho dos professores e os alunos, para ajustar esse processo de educação, de ensino e aprendizagem. Então, como que evoluiu isso? Essa ferramenta que a gente está usando hoje, né, esse aplicativo Google Meet, como que ele desenvolveu nesse período de pandemia? Ele já existia há mais tempo, só que quase ninguém utilizava. Então, hoje a gente consegue utilizar e ele foi se aperfeiçoando. Essa imagem que tem aqui atrás, não é a imagem da minha casa, é uma imagem de um aperfeiçoamento que teve no Google Meet. Então, assim, eles vão melhorando, né? Porque pode ser que eu possa fazer uma reunião num ambiente que eu não queira que veja a minha casa. Aí eu posso usar os recursos que tem esse aplicativo. Então, a partir de quê? A partir dessa junção das informações, eles foram melhorando. E hoje a gente utiliza para fazer reuniões, para poder ministrar uma aula. Nós temos vários aplicativos que foram melhorados agora nesse período da pandemia. E assim, está em todas as áreas. Se a gente for olhar até a questão do meio ambiente, como que essa informação com essa automação, ela se junta para poder desenvolver produtos e serviços que agridam menos o meio ambiente. Que, por exemplo, você pega um carro que ele é híbrido, que ele é uma parte a álcool e ele também é a energia.
a gente, né, foi desenvolvido esse carro para poder poluir menos o meio ambiente. A gente tem a energia com aquelas placas solares, entendeu? A gente tem a energia eólica e aí a gente tem várias outras formas de energia que vai o quê? Causar menos danos ao meio ambiente. Então, isso tudo com essa junção da informação e da automação. Tá? Quando a gente pensa na informática também, a gente fala muito da questão dos dispositivos. O computador é um dispositivo dentro da informática, mas hoje a gente tem vários dispositivos. A gente tem tablets, igual eu falei, tem smartphone, tem até as TVs, né, que a gente tem hoje, elas são dispositivos, tá, que a gente consegue utilizar e programar uma televisão de várias formas. Tem a Alexia, né, que é um dispositivo inteligente que nós temos, que nós conseguimos programar tudo através de uma Alexia. É como se fosse uma secretária eletrônica que a gente tem, só que ela é inteligente, ela é competente. Ela consegue, se você passa uma informação, por exemplo, eu quero acordar todos os dias 6 horas da manhã, só que de segunda a sexta. Aí eu começo a agendar meu horário, ela, pela inteligência artificial, ela consegue programar o horário de forma que ela não vai me acordar nem no sábado, nem no domingo. Através de quê? De algoritmos que se tem dentro desse dispositivo, que é a Alexia. Então, assim, a gente tem vários dispositivos. E aí, quando a gente fala de informática, informática é igual a tecnologia? O que vocês acham? Hein, pessoal? Respondem pra gente aí. É a mesma coisa? Informática é igual a tecnologia? Informática é tecnologia? Vou ficar igual ela ali agora. E aí, pessoal? Alguém Sim. responde? Eu não entendi. Foi Carol, né, Carol? Eu não entendi o que você falou. Oi? Eu acho que elas não são iguais, não. Porém, podem ser parceiras ali. Mas igual, acredito que não. Não sei não. Minha opinião, viu? Então, informática é igual a tecnologia, na sua opinião, não é igual a tecnologia, certo, Samara? Isso, eu acho que assim, são parceiras, né? Mas não são iguais. Certo. Quem Diane, mais? eu acho que também não. Então, informática para vocês não é igual a tecnologia. Eu acho que não, mas se completam. Mas eu acho que não é a mesma coisa. Então, não é a mesma coisa, né? Então, tá. Vocês estão corretos, tá? A informática não é a mesma coisa de tecnologia e informática não é igual a tecnologia. Não é a mesma coisa e não é igual. Por exemplo, a tecnologia ela abrange muito mais. É como se a informática fosse apenas uma parte da tecnologia, mas não é igual à tecnologia, entendeu? É um campo bem mais restrito. Tecnologia é muito mais amplo, tá? E aí, por exemplo, quando a gente fala assim, eu até coloquei ali uma caneta, uma escova de dente. Eu posso ter uma caneta, uma escova de dente, que ela tem toda uma tecnologia para poder ser desenvolvida, mas não necessariamente ela está ligada à informática, tá? Então vocês estão certas, viu? Quando a gente falar que informática e tecnologia é a mesma coisa, não é, tá?
A informática é como se fosse um ramo, algo bem pequeno dentro do vasto campo que é a tecnologia, mas não é a mesma coisa. A gente desenvolve tecnologias para várias coisas que não estão, que não precisam necessariamente da informática. Tá? E aí ainda fala, né, que embora a informática é uma forma de tecnologia, tá? Tem em mente que nem toda tecnologia é informática. Por exemplo, uma bicicleta. Tem toda uma tecnologia para desenvolver uma bicicleta. Mas uma bicicleta, ela não é uma informática, né? Não posso considerar como um instrumento informatizado. Eu posso agregar alguns recursos da informática na bicicleta. Mas eu não posso falar que ela é um produto informatizado. Então, isso é interessante que a gente tenha também em mente, certo? Tecnologia. Quando eu falo de tecnologia, é tudo aquilo que foi desenvolvido para agilizar e oferecer melhorias às necessidades da sociedade em geral, que é o que eu falei lá no início, né? Então, a tecnologia, ela, junto com vocês lembram que eu falei que a informação, né, a informática é a junção da informação e da automação. E que, através da informática, a gente busca o quê? Desenvolver melhoria para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Melhorias, né, para ter uma melhor qualidade de vida. Quando a gente fala de tecnologia, é mais amplo ainda, tá? É tudo aquilo que foi desenvolvido para agilizar e oferecer melhorias às necessidades da sociedade em geral. E aí aqui eu reforço aquela questão dos equipamentos hospitalares, os meios de transporte. Depois eu vou até mostrar para vocês em outra aula. Não sei se vocês já viram falar, tem uma cápsula que eles estão desenvolvendo para fazer o transporte coletivo. Chama Hyperloop. É uma cápsula, a forma de transporte dela é muito rápida, é como se gastasse, por exemplo, uns 15 minutos ou menos de São Paulo até o Rio de Janeiro, através dessa cápsula. E ela é no vácuo, não tem como agredir o meio ambiente, porque não precisa fazer uma estrada de ferro, não precisa fazer um asfalto para que ela possa andar, entendeu? Se movimentar, né? Que é um transporte. E é de alta tecnologia. E ela também é informatizada, tá? Porque ela precisa da informação artificial para que ela possa funcionar. Chama Hyperloop. Depois eu vou trazer para vocês. Tem a Tesla, é uma empresa que ela tem até uma sede em Belo Horizonte que está desenvolvendo uma pesquisa para ter a Hyperloop aqui no Brasil, porque já está sendo desenvolvida na França, em outros países. E é bem interessante a tecnologia da Tesla, né, que é o desenvolvimento da Hyperloop. E aí tem toda uma tecnologia para quê? Para deixar o transporte mais rápido, mais seguro, mais eficiente, mais barato, entendeu? Então, essa é a função da tecnologia quando a gente pensa aqui. Quando a gente pensa em tecnologia, né, a gente tem aqui, a gente pode falar da proteção, da locomoção, né? Eu falei da Tesla, que é da Hyperloop, mas a gente tem esse carro também, que é né, uma forma de locomoção que faz com que as pessoas se desloquem de um lugar para outro, sem precisar ir a pé, com mais comodidade, mais rápido. Tem os sistemas de proteção também, que são desenvolvidos com tecnologias. A gente tem também ar-condicionado e outros acessórios que se tem no carro para poder melhorar a performance do carro e também para poder proporcionar aquele espaço ali mais seguro, mais agradável para as pessoas que estão ali, no caso de um carro, né? Igual o ar-condicionado ameniza a sensação de calor,
tem o ar quente, né? Se a região for muito fria. Você pode colocar outros acessórios no carro também, de alta tecnologia. Você pode colocar um som, você pode colocar um play. E aí você tem vários acessórios que você pode colocar no carro. A gente tem o celular. O celular, quando a gente fala, eu falei lá no início, que a tecnologia, né, a informática, aí a gente lembra da automação. O que acontece da informação? Esses recursos, eles vêm e eles são desenvolvidos para poder facilitar a nossa vida, como eu já falei, para poder tornar o nosso tempo mais rápido, para que a gente possa aproveitar mais o que tem, né, ao nosso redor. E, por exemplo, quando a gente fala do celular, o celular ele foi ampliando, foi se agregando valor ao celular, até ele chegar nesse modelo que nós temos hoje. Antes a gente tinha uma câmera digital ou uma câmera fotográfica, a gente tinha um rádio, tinha, né, o computador. Hoje muitas pessoas nem têm um computador, elas fazem tudo pelo celular. Então no celular eu consigo conectar com uma rádio, eu consigo tirar fotos e de uma qualidade muito melhor do que as câmeras que a gente tinha antigamente. Eu consigo assistir ao jornal, eu consigo acessar a internet e assistir uma aula, fazer um curso, eu consigo fazer compras, eu consigo pagar contas, eu consigo fazer diversas coisas através de um celular. Então a gente pega ali a parte da automação e da informação, transformou no quê? Na tecnologia, e essa tecnologia ela foi desenvolvida, foi se aperfeiçoando para fazer com que facilitasse cada vez mais a nossa vida. Então, por exemplo, hoje com o celular não preciso carregar outros equipamentos, eu consigo fazer tudo com um único celular. E aí isso facilita muito a nossa vida. Eu consigo ler pelo celular, eu consigo baixar um livro e ler em PDF esse livro. Eu consigo ter as informações na palma da minha mão. Só que aí tem um lado, né, que a gente sempre fala, a gente tem que saber selecionar quais são essas informações e saber também não perder tempo, não desviar o foco com outras coisas, por exemplo, redes sociais e outras informações que acabam tirando o foco da gente. E aí a gente tem que ser muito seletivo, porque a gente tem a informação na mão, só que é muita informação e ela está toda bagunçada. A gente tem que saber selecionar essa informação para que a gente possa utilizar o nosso tempo e a informação da melhor forma possível. Outra questão, quando a gente fala da tecnologia, igual eu falei, tem aqui o celular, tem o carro, tem, né, cada um com seu objetivo. A bicicleta, como eu falei no início, é uma forma de tecnologia também. Ela foi desenvolvida, ela foi pensada, tá, para o transporte individual. Aqui, quando a gente fala como automatizar a informação, né? Vocês lembram lá, tecnologia e automação. E aí eu tenho o quê? Informação, automação. Na informática, para que ocorra o tratamento automático dos dados e informação, se faz necessário o auxílio de uma máquina eletrônica. Então, eu vou pegar todas as informações, só que essas informações eu vou precisar de quê? De uma máquina. Antes utilizava muito CPU, né, que a gente fala desktop, que é esse tipo, esse modelo de computador de mesa. Hoje a gente usa o quê? Notebook, tablet e smartphone, como eu falei. Então eu preciso de quê? Eu preciso de uma máquina eletrônica para fazer o tratamento dos dados, né, da informação que está ali. E aí a gente precisa entender um pouco o que seria dado e o que seria informação. Tá dando para vocês acompanharem?
Tá, pessoal? Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Tá, se vocês tiverem dúvidas, vocês me falem, tá? Por favor. Vamos sim, Viviane. Então, ótimo. Se tiver dúvida, me falem. Quando a gente fala de informação, a gente tem o quê? Eu tenho dados e eu tenho informação. O que é um dado e o que é uma informação? Quem pode falar para a gente essa diferença? O que é um dado e o que é uma informação? Porque são coisas diferentes. Quem poderia nos falar essa diferença de dado e de informação? Vamos lá, gente. Então, tá todo mundo caladinho, vamos lá. Gente, existe uma diferença muito grande de dado e informação. O dado, ele é algo que você não consegue fazer uma análise, que você não consegue buscar informações se ele tiver ali um dado bruto. Por exemplo, eu até coloquei com o número 89. Se eu falar 89 para vocês, o que isso significa? 89. Um número. Eu não posso buscar inferências, buscar informações desse número 89 se eu apresentar somente o número 89 para vocês. Não tem como eu analisar o que tem por trás daquele número 89, tá? Então, o dado é algo bruto, que não foi analisado ainda. Eu até coloquei um conceitozinho ali, ó. Dado é a representação de um fato que, de forma isolada, não agrega valor. Então, se eu falar 89, 50, 10, 20, não tem um valor, né? É só um número. E aí eu não consigo analisar esse número isoladamente. Só que se eu virar para vocês e falar assim, eu tenho 89 pessoas que foram vacinadas em Brasília de Minas, por exemplo. Aí eu vou ter o número 89, pessoas que foram vacinadas. A partir desse número 89 pessoas vacinadas, eu posso fazer diversas análises, diversas inferências. Eu posso buscar na população total de Brasília e de Minas, quanto que 89 pessoas representa, qual é a porcentagem. E aí eu posso trabalhar melhor essas informações e fazer a análise, verificar o que está acontecendo, por que somente 89 pessoas foram vacinadas, saber onde, em que região essas pessoas residem. Então, assim, eu posso buscar várias outras informações. Ao passo que eu tiver somente o número 89, eu não consigo analisar, eu não consigo fazer nenhuma inferência, eu não consigo nem imaginar o que tem por trás dos 89. Então, por isso que a gente precisa pegar esse dado, esse número, e juntar, agregar algo, né, que a gente fala valor a esse número. E a informação, ela caracteriza-se pelo conjunto de dados organizados, orientados, de forma a possuir um significado. Então, se eu falar assim, 89 pessoas foram vacinadas em Brasília de Minas, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma informação. A partir dessas 89 pessoas que foram vacinadas, eu posso analisar se foram homens, se foram mulheres, né? Quantos foram homens, quantos foram mulheres. Eu vou conseguir analisar a faixa etária dessas pessoas que foram vacinadas, dessas 89 pessoas. Como eu falei, onde que elas residem. Eu vou conseguir fazer uma análise mais detalhada. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma informação. Eu vou conseguir gerar um relatório a partir desse dado com valor agregado, que são o quê? Outros dados. Aí eu consigo fazer uma análise e chegar numa informação, tá? Então, somente um dado bruto, eu não consigo fazer
análise, eu não consigo gerar conhecimento, certo? Quando a gente fala também de dado e informação, eu vou passar aqui para vocês, eu poderia analisar no formato de uma pirâmide. O que está na base da pirâmide? A gente fala assim, a base é a parte mais extensa de uma pirâmide, né? Até que essa pirâmide minha, ela está muito parecidinha, ela não tem uma base muito extensa, não. Mas aí eu coloquei a palavra dados de uma forma bem extensa, como se fosse uma base bem sólida, para vocês terem essa dimensão. Então, assim, se fosse uma pirâmide, os dados, eles estariam na base, porque você tem muitos dados, tudo representa dados. Qualquer anotação que a gente fizer, aleatória, ela representa um dado. Só que a gente precisa pegar esse dado e transformar esse dado em informações, que seria o meio, né? Uma parte mais central da pirâmide. E a partir dessas informações, a gente iria gerar o quê? Conhecimento. Nem toda informação iria ser transformada em conhecimento, e nem todos os dados também seriam transformados em informações e conhecimentos, tá? Porque os dados a gente tem várias informações soltas também. Agora, o conhecimento é menos, ele é como se fosse um funil, ele é a parte mais apurada, tá? Que é a parte do conhecimento. Então, o que eu poderia falar com vocês? Eu tenho os dados, né? Eu tenho documentos, eu tenho planilhas, eu tenho arquivos soltos, tá? Dentro de uma instituição, dentro de um computador, tem várias planilhas, vários arquivos, vários documentos. Só que eles estão soltos, eles não estão no formato que eu consiga analisar, ou eles não foram analisados ainda. E aí, esses dados soltos, eles são somente dados. Para eu pegar esses dados e transformar em informações, eu vou utilizar algum sistema, algum método, tá? Por exemplo, se eu tenho lá planilhas, eu posso pegar as planilhas e gerar relatórios, né? Eu posso pegar essas planilhas e gerar gráficos, informações estatísticas com essas planilhas. E eu posso também utilizar um sistema especializado para poder pegar esses dados que estão soltos e transformar em informação. A gente vê muito isso, tanto nas instituições públicas como nas instituições privadas também. Quando você chega num hospital e faz seu cadastro para ser atendido, você fala seu nome, sua idade, né, a data de nascimento, pai, nome da mãe, geralmente, o endereço. Aí, cada vez que você vai ao hospital, fica registrada a sua ida ao hospital e por que você foi ao hospital. Só que ali fica solto, essas informações ficam soltas. São os dados que se tem no hospital sobre você. Eu posso pegar uma empresa, ou então até mesmo o hospital, se lá tiver um sistema de informação especializado, o que eles podem fazer? Eles podem gerar relatórios a partir desses dados soltos, dessas informações soltas, e transformar em informação. Por exemplo, saber com que frequência que você vai ao hospital, qual a sua principal queixa ao procurar o hospital, de qual bairro você é, se tem mais pessoas no bairro onde você reside que procuram o hospital pelos mesmos sintomas que você. Então, assim, através desses dados eu gero essas informações e a partir dessas informações eu vou gerar o que? Eu vou gerar um conhecimento. Eu posso estar fazendo uma intervenção. Existe dentro da saúde uma análise epidemiológica, em que eles fazem uma análise das regiões, quais são as doenças típicas de cada região. A gente vê isso muito no Brasil, mas se estivesse mais desenvolvido ainda, a gente veria até na própria cidade, tem como a gente programar para a gente poder controlar quais são os tipos de doenças mais específicas de cada região, de cada bairro, entendeu? Por exemplo, se tiver um surto de ataque de escorpião,
Em qual região que mais acontece isso? E aí, a partir dessa informação, né, se eu consigo identificar que é num determinado bairro, eu vou ter já uma informação. Lá tem 20 casos de acidente com escorpião. Aí, isso é um dado. Só que aí eu sei que esses 20 casos aconteceram num determinado bairro, somente naquele bairro. Eu já tenho uma informação. A partir dessa informação, eu posso gerar o quê? Conhecimento. Como? Utilizar estratégias para poder minimizar esses riscos de acidente com escorpião naquele determinado bairro. Então, assim, é extremamente importante a gente pegar esses dados isolados, transformar em informações e gerar conhecimento. Para o quê? Para se criar estratégias de intervenção. Tá? Por isso que é tudo muito interligado. Um dado sozinho de nada adianta. No supermercado, se eles tiver um sistema de informação mais especializado, eles conseguem identificar o que cada família que compra ali mensalmente consome, quais são os principais produtos consumidos. Eles conseguem fazer o quê? Um giro do estoque, né? Uma análise de estoque mais bem preparada, tá? Essa análise, de forma que eles vão substituir os produtos de acordo com a rotatividade dos produtos, aqueles produtos que mais saem. Então, eles precisam gerenciar isso. E como que eles gerenciam? Pega os dados, transforma em informações e essas informações em conhecimento. E a gente tem várias formas. Na escola, na educação, a gente pode utilizar os dados, por exemplo, faixa etária das crianças que estão no ensino fundamental, a questão da evasão na escola, quem são as crianças, qual que é a faixa etária, por que, que elas deixam de estudar. Aí eu vou pegando os dados, vou transformando em informações, essas informações vão gerar conhecimento, e aí a partir, as crianças deixaram de estudar numa determinada faixa etária para poder trabalhar. E aí, com esse conhecimento, pode-se criar políticas públicas e estratégias de quê? De intervenção. O que, que o governo pode fazer para fazer com que as crianças continuem a estudar e que não abandonem a escola? Então, assim, são dados que isolados, eles não têm significado nenhum. Eles só vão ter significado quando eles são transformados em informação, e essa informação vai gerar um conhecimento para que possa se criar estratégias para melhoria, porque o grande objetivo nosso é esse, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí a gente tem que ter isso em mente, tá? E aqui, né, que eu falei que as estratégias são a tomada de decisão, tá? Antes, a gente tinha somente o ser humano como gestor desses conhecimentos, né? Que era o tomador de decisões. Hoje a gente tem a inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela vai agindo, tomando decisões, e ela vai se aperfeiçoando cada vez mais. E até supera o ser humano nas tomadas de decisões, tá? Por quê? Porque ela vai se reprogramando e à medida que as decisões elas vão sendo eficientes, elas vão gerando resultados positivos, essas decisões elas vão sendo reforçadas na máquina, né? Pela máquina, e aí cada vez mais essa máquina vai ser, através da inteligência artificial, ela vai se tornando mais eficiente para tomar as decisões. E aí de forma mais rápida e lógica do que nós, seres humanos, tá? E isso está muito presente. Cada vez evolui mais e mais a parte da inteligência artificial. E aí a gente percebe, tem até na Magazine Luiza, né, na loja tem lá a Malu, e a gente vê como que ela age. Depois vocês acessam o site da Magazine Luiza para vocês verem essa parte da inteligência artificial através da Malu, acho que é Magalu, a bonequinha da Magazine Luiza. E é super interessante como que eles trabalham a inteligência artificial através dessa bonequinha. E aqui
que também, quando a gente fala de a inteligência artificial, né, a parte dessa tomada de decisão. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês um contexto só para a gente poder ilustrar tudo que eu falei aqui, para ver se a gente consegue aplicar, tá? Porque é interessante que a gente tenha essa ideia, mas que a gente consiga aplicar essas ideias. E aí aqui eu trouxe o seguinte, vamos supor que a gente tem uma escola, tá? E aí, nessa tabela que eu tenho aqui, é como se fosse uma planilha, ela tem dados soltos, falam sobre a questão do gênero, né, masculino e feminino, tem o nome dos alunos, e eu tenho a nota desses alunos, mas ali de forma aleatória, dados. Desses dados aqui, eu consigo gerar informações. Então, assim, eu pego uma tabela com as informações e vou gerar com os dados e vou gerar informações. Por que eu vou gerar informações? Eu vou analisar esses dados. Eu vou condensar esses dados em gráficos, tabelas, mas tabelas bem elaboradas, já com análise. Aí eu crio uma informação. Por exemplo, através dessa tabelinha aí, eu consigo identificar a porcentagem de homens e mulheres que tem nessa escola, tá? Eu consigo identificar, no caso, que eu tenho mais homens do que mulheres. Então, a primeira informação que eu tenho os dados ali na tabela, e aí, ao puxar esses dados, eu consigo transformá-los em informações. Quando eu condenso, né? Por exemplo, eu pego homens e mulheres e consigo identificar a porcentagem de homens e mulheres, eu vou ter uma informação. E aí, essa informação pode me fazer com que eu gere conhecimentos e que eu possa tomar decisões. Por exemplo, eu tenho mais homens do que mulheres. Eu poderia fazer políticas, estratégias para aumentar o número de mulheres nessa escola. Eu poderia identificar por que eu tenho mais homens do que mulheres. Ah, é porque naquela região específica tem mais homens do que mulheres. Ah, é porque a escola, ela é uma escola militar. Ah, é porque essa escola, ela é uma escola mais focada na educação de homens. Aí eu vou o quê? Eu vou analisar. Se não for nenhuma dessas opções que eu falei aqui, eu vou querer identificar por que eu tenho menos mulheres. E aí eu vou buscar atrair mais mulheres para a escola. Outra informação que eu consigo buscar desses dados é saber a média desses alunos. E aí eu consigo identificar lá, quando eu somo as notas, se eu somar todas as notas e dividir pela quantidade de alunos, por exemplo, eu vou somar 84 mais 72 mais 65 mais 93 mais 71 mais 86 mais 67 mais 50 e vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 alunos. Se eu dividir essa soma aqui por 8, eu vou encontrar essa média aqui, que é de 74,12. Então, eu tenho o quê? Uma informação de que a média da turma, né, que é a somatória de todas as notas dividido pela quantidade de alunos, vai me dar uma média de 74,12. Então, essa é a média da turma. Eu posso também ter outra informação a partir daí, dessa média da nota da turma, que é o dado é a nota. Eu posso identificar quem tem a melhor nota, se são os homens ou se são as mulheres. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou somar, por exemplo, mulheres, né? Eu poderia pegar aqui, ó, mulher eu tenho Ana, e eu tenho Lia, e eu tenho Fran. Eu poderia somar 84 mais 93 mais 86 e dividir por 3, que são 3 mulheres. Aí eu vou encontrar o que? 87,66. Então, aqui eu tenho uma informação. Eu tinha dados soltos, agora eu tenho uma informação. Eu sei que a média, a nota, né, a média das notas das mulheres é de 87,66. E dos homens é 65.
que eu consigo identificar aqui com essa informação? Que as mulheres têm uma média melhor do que a dos homens nas notas. E aí, com isso, eu posso fazer o quê? Eu posso verificar o que está acontecendo com a aprendizagem dos meninos, por que eles estão tendo notas inferiores, eles estão estudando menos, e aí eu vou começar a pesquisar através dessa informação para eu gerar um conhecimento. Eu vou analisar, vou verificar por que as notas são menores, por que as meninas têm as notas maiores, elas estudam mais, elas têm mais tempo de estudo, elas prestam mais atenção durante a aula, o comportamento delas é melhor. Então, eu consigo fazer o quê? Análise a partir dessas informações. E aí, a partir dessas informações, eu faço análise e gero conhecimento. Deu para vocês entenderem essa parte? Deu, pessoal? Sim, deu sim. Vocês estão todos cansados, né? Tanta aula, diz que segunda-feira é o dia mais, né? O dia internacional da preguiça, na segunda, mas não é preguiça, não. É porque geralmente segunda-feira a gente tem muita coisa para fazer mesmo. Parece que a gente condensa, né? Todo o planejamento da semana na segunda, e aí depois a gente vai amenizando. Ah, tá. Coloca para mim o nome de vocês, tá? Quem não colocou ainda. E aí eu vou disponibilizar para vocês esse material. A nossa aula de informática aplicada é na segunda-feira e na sexta-feira. São somente 2 aulas. Eu vou disponibilizar esse material para vocês. E aí eu vou querer que vocês deem uma lida nesse material para que a gente possa trabalhar essa parte da informação, dos dados, informação e conhecimento. Nessa primeira etapa, agora a gente precisa muito saber diferenciar isso, tá? Dado, informação e conhecimento. Porque a gente vai aplicar. Aí eu vou trazer uma atividade para vocês de aplicação. Parecida com essa que eu fiz aqui, com vocês agora. Isso daqui é como se fosse uma aplicação, tá? Dessas informações que foram passadas na aula. De dados, informação e conhecimento. E aí eu vou trazer uma atividade aplicada dessa para vocês, em que vocês vão pegar os dados, vão transformar esses dados em informação e em conhecimento. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, aqui, hoje seria somente isso, tá? Somente essa parte mesmo. E aí eu vou compartilhar lá, vocês deem uma lida, por favor, viu? Dá uma olhadinha, se tiver dúvida, manda para mim, tá bom? Pode mandar para minha mensagem no privado. E aí eu vou responder para vocês, tá? Vou tirar a dúvida de vocês. Mas assim, a princípio é só para ler mesmo e para vocês se prepararem para a atividade de sexta-feira, que nós iremos fazer. Certinho? Boa noite, muito obrigada, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Viviane. Até amanhã. Boa noite, Viviane. Muito obrigada. Boa noite, obrigada, até amanhã.